25 de março, 18 horas, e é hora de falar de ética. O que eu peço para vossas senhorias é que, caso alguém não esteja me ouvindo ou me vendo direito, avise, né? Não deixe para falar quando a aula acabar, porque aí não adianta. Você já vai ter perdido esses momentos deliciosos que nós vamos passar aqui. A partir de agora, eu vou começar a transmitir uma janela do PowerPoint. E a partir dessa janela, nós vamos ter a nossa aula de ética, tá bom? Então eu vou começar a fazer a apresentação. Peço mesmo que, se vocês não estiverem me ouvindo ou não estiverem me vendo, se manifestem, porque é muito importante que vocês consigam acompanhar a nossa aula de hoje. A partir de agora, o slide ele já está passando, eu só vou perguntar para vocês. Todos me ouvem bem? Todos conseguem ver o slide? Todos estão me vendo? Esse ser humano lindo, bonito. Olha que homem bonito, gente. Nossa Senhora. Né? Quando eu vejo um homem tão bonito, só vem uma expressão na minha cabeça. E a expressão é: que homem, meu Deus, né? Então, esse homem lindo que vos fala, é importante que vocês estejam me vendo. E agora nós vamos começar a falar de ética. Porque agora o pau quebra. Eu costumo brincar que muitos alunos viram para mim e falaram: professor, pelo amor de Deus, professor, eu já tive aula de constitucional, de civil, de processo civil contigo, já tive aula no NPJ e ética, professor, mas tu entende desse Paranauê de ética, professor? Pelo amor de Deus, não é possível. Gente, eu sou multiação, né? Então, 1001 utilidades. Ética é uma das matérias que eu mais gosto de ministrar, afinal de contas, ela é muito importante. Né? E eu tenho certeza que vossas senhorias, quando estiverem estudando para a prova da ordem, vão dar uma atenção especial para a matéria de ética profissional. Até porque a nossa matéria é uma das que mais tem questão no exame de ordem. Né? Então, por ter muitas questões, vocês vão estudar ela muito mais. E é bom, né? Porque eu dou aula só de matéria que quase não é importante na prova da OAB. São as matériazinhas bobas, processo civil, constitucional, ética. É só coisa que quase não cai na prova da OAB. Mas de todas as matérias que eu dou aula, essa daqui, sem dúvida, é a que mais vale a pena vocês estudarem. Muito boa noite, Angelina. Muito tempo, hein? Que bom ver o seu nome aqui. E vamos lá, gente. Ética profissional, eu vou começar do começo. E é bom, né, quando a gente começa as coisas do começo. Nós vamos falar lá do início da OAB, a gente vai entender. Boa noite, Breno. Olha só, senhores. Em primeiro lugar, eu tenho que entender a natureza jurídica desse treco chamado de OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela teve uma mudança muito importante quanto à sua natureza jurídica. Professor, natureza jurídica, o que diabo é isso? Gente, quando a gente estuda a natureza jurídica de alguma coisa, quando a gente fala desse negócio chamado natureza jurídica, não é para vocês turbarem os vossos corações, não é para isso. Não é para que vocês fiquem bolados, com raiva, tensos, suando. Deixe para vocês ficarem tensos e suando quando vocês estiverem estudando direito penal, porque direito penal é que dá essa suadeira, essa tensão, esse nervosismo. Quando nós estudamos a natureza jurídica de alguma coisa, é para que a gente fique relaxadão. E a natureza jurídica da OAB, ela nos traz esse relaxamento especial. Por quê? Porque houve uma mudança na natureza jurídica dela. Olha que benção. O Supremo Tribunal Federal, ele alterou a natureza jurídica da OAB. Por quê, professor? Como assim alterou a natureza jurídica? Antigamente, a natureza jurídica da OAB, ela era uma autarquia. Como autarquia, ela tinha uma independência, ela não ficava vinculado ao poder público, mas ela tinha uma relação próxima do poder público. Entendam? Como autarquia, embora ela tivesse independência, ela estava relacionada ao poder público. E por quê? Porque ela era regida como sendo uma autarquia federal especial. No entanto, o Supremo Tribunal Federal ele já reconhece a OAB como um serviço público independente. Isso daí faz com que a nossa instituição amada, né, chamada de Ordem dos Advogados do Brasil, aquela que vocês estão perseguindo a carteirinha, vocês lembram? Lembram daquela OAB? Que vocês querem tirar, que vocês querem passar na prova? Pois é. Hoje em dia ela é considerada um serviço público independente. Professor, por que isso? Ora, porque o serviço que a OAB presta para o Estado não é um serviço de uma autarquia, não é parecido com o Detran, né? E é bom, porque eu sempre uso o Detran de exemplo. Por que eu gosto de usar o Detran de exemplo? Porque é a autarquia que mais faz raiva em todos nós.
Eu tenho certeza que quem tem carro, que quem já tirou a carteira alguma vez na vida, já passou raiva com o Detran. Né? Então a OAB ela não existe só para nos fazer passar raiva, porque no mês de janeiro eu passei muita raiva com a OAB. Eu acredito que o mestre Igor também tem passado raiva com a OAB quando a gente tem que pagar a anuidade. E vossas senhorias vão sentir esse prazer, que é pagar a anuidade da OAB pelo menos uma vez por ano, né? A anuidade. E meter aqueles quase R$ 1.000 para eles. Ah, professor, mas isso é muito bom, né? Você tem um monte de benefícios em pagar a anuidade da OAB. Aham. Senta lá, Cláudia. Senta, fica bem sentadinha. Porque a gente não tem benefício nenhum. Não, um dia desses eu fui explicar para os alunos, a gente quando paga a OAB, eu não posso ir no clube da OAB. Por que eu não posso ir no clube da OAB? Porque a anuidade não engloba o clube da OAB. Ela me permite imprimir 10 páginas no TJ, 10. E eu pago R$ 1.000 por ano, para eu ter quase R$ 1.000 por ano, para ter essa prerrogativa de imprimir 10 páginas no fórum, quando eu precisar. E agora está tudo fechado, nem as 10 páginas mais eu imprimo por mês. Né? Então, a gente paga... É muito parecido, nesse ponto é muito parecido com o Detran mesmo. Eu costumo falar que o Detran é uma autarquia pública que a gente paga para eles humilharem a gente. Eu me sinto assim, toda vez que eu preciso do Detran, eu sinto que eu pago para ser humilhado, né? Aquela coisa assim, vou te pagar aqui para tirar, sei lá, para transferir o meu carro, então fica me humilhando aqui por umas 8 horas e depois eu ainda te pago quase R$ 500. Agora, a OAB é mais ou menos assim, mas você precisa pagar isso porque você vai passar nesse trem. E você, para advogar, precisa estar inscrito na OAB. Só que qual é a diferença da humilhação que você sofre com a OAB para aquela que você sofre com o Detran? A OAB é um serviço público independente. Isso daí faz com que ela não tenha relação com nenhum outro serviço. Permite, portanto, que essa instituição amada, salve, salve, Ordem dos Advogados do Brasil, permite que ela tenha uma autogestão dos seus negócios, digamos assim. Como serviço público independente, o poder público, no geral, não influi nas decisões da OAB. Até porque vocês vão ver, já viram em direito constitucional, artigo 103 da Constituição, ela é uma das legitimadas sem restrição para propor a ação direta de inconstitucionalidade. Então ela não tem nem limitação para isso. Nesse motivo, a gente vê que é um serviço público completamente independente. Fiscaliza o Estado, contribui com o Estado e contribui muito com você que está estudando para passar na prova da ordem. Tá, então, começando bem. Qual é a atual natureza jurídica da OAB? Serviço público independente. Se na sua prova, vou até tirar o óculos e olhar mais de perto aqui para tu, olha só. Se na sua prova cair a pergunta lá, falando a natureza jurídica da OAB é de autarquia, e você marcar que é verdadeiro, e errar essa questão, no dia que eu encontrar você, eu não vou terminar a ameaça, não. Pensa aí no que você quiser, e é isso que eu vou estar te ameaçando. Tá? Então, OAB não tem natureza jurídica de autarquia, é um serviço público especial. Se você errar, eita, mas eu vou ficar bravo. Tá? Então, vamos guardar isso lá dentrãozão do nosso coração. A natureza jurídica da OAB é de serviço público independente. Não é mais de autarquia, pelo amor de Deus. Tá bom? Eu não quero ficar muito bolado com vocês, né? Eu tô começando a dar aula agora, daqui a pouco eu vou dar aula de novo. Então, eu me prometi que eu vou ficar zen na aula de vocês. Não erre isso na prova da OAB, e se errar, não me conta. Porque se me contar também, eu vou ficar muito bolado. Né? Eu vou jogar uma praga em vocês, você vai passar 3 exames sem passar. Tá? Então, vamos pensando aqui o negócio. Olha que benção, olha que benção. Antigamente, autarquia especial. Hoje, serviço público independente. Maravilha, hein? Que bom. Professor, mas peraí, quais são as características que a gente pode trazer como principais desse treco chamado de OAB? Característica principal do OAB? Eu dividi em 5 grandes núcleos, porque isso cai na prova. E vocês precisam saber. Como serviço público independente, ela é autônoma. Uai, professor, autônoma. Né? Então, quando a gente olha a Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB Federal, nós vemos que o presidente da OAB Federal, o Bolsonaro, não pode indicar. Ele não pode dar palpite, inclusive os dois têm uma treta danada.
Ele não está submetido ou não é submisso ao presidente da República. Não é. Afinal de contas, ele é livre do Estado. E percebam, é um serviço público, mas livre do Estado. Porque essa liberdade permite que a ordem... É tão legal, né, quando a gente fala assim, permite que a ordem dos advogados do Brasil fiscalize até mesmo o Estado. Tá? Então, vamos começando bem aqui o negócio. Vamos pensando aqui, vamos coisando aqui, para ficar bem coisado na cabeça de vocês. Olha só. Autônomo. Primeira característica da OAB, autonomia. Não se vincula ao Estado de uma forma de depender do Estado. Ela se gere, ela se cuida, ela se organiza, e isso daí a gente tem como uma forte conquista desse serviço chamado de OAB. A segunda característica que nós vamos trazer para a ordem é a independência. Embora ela seja um serviço público, embora ela esteja pautada por uma lei federal, que a gente vai ver qual é, né? Daqui a pouquinho a gente vai chegar no 8906, mas embora ela seja pautada por uma lei federal, ela é independente. Ela não tem vínculo com o Estado. A OAB ela não precisa pegar o seu dinheiro e transferir para o poder público. Ela não precisa pedir autorização para o Estado para fazer uma série de coisas. A OAB ela tem uma independência, não tem vínculo. Então, ó, você que está anotando aí no aconchego do seu lar, você que está ouvindo essa voz macia, sedosa, quase sensual, que está adentrando aos seus ouvidos agora. Vamos lá, vem comigo. Olha aqui para mim, vem cá, vem cá. Olha só, a OAB é autônoma, porque o Estado não dá palpite nas suas decisões. Isso faz que ela seja independente. Por quê? Porque ela não depende de nada do Estado para que ela possa agir. Né? Então, nós temos aqui a OAB como algo que, embora esteja sob a óptica da sociedade, prestando um serviço público, ela não depende do Estado. Muito bonitinho isso, né? Muito bonitinho. É muito bom. E aí a gente vai chegar numa história que eu gosto demais de tratar quando eu chego no OAB. Muitas vezes, né, as pessoas ficam perguntando, professor, peraí, a Lei 8906, lá de 1994, ela traz uma série de prerrogativas para os advogados, professor. Traz, por exemplo, a ideia de que um advogado ele pode cobrar o seu contrato de uma forma especial. A gente não precisa entrar com toda uma execução, um processo de conhecimento, para depois fazer uma execução. Eu já cobro direto, isso é uma grande prerrogativa, né? Então, que os advogados têm. E às vezes as pessoas me perguntam, professor, mas esse tipo de prerrogativa se aplica a outras categorias? Como, por exemplo, os médicos, né? Como, por exemplo, os engenheiros. Né? Eu estou dando exemplo de médico e engenheiro, porque eles também se autodenominam doutores, né? Então, médico e engenheiro pode cobrar os honorários dele de uma forma especial? A resposta é não. Porque essa qualidade de ser bom é só do advogado. Então, o advogado ele tem uma prerrogativa porque ele é melhor mesmo do que os outros. Nós, como advogados, estamos em outro patamar. Nós não nos misturamos com as outras classes. Inclusive a OAB não é a nossa corporação dos advogados. Não é igual o CRM, Conselho Regional de Medicina, CFM, Conselho Federal de Medicina. Isso daí é um conselho, mano. Isso daí é para eles lá. Por quê? Porque eles têm ali um sistema corporativo. A OAB, ela tá em outro nível. Como os advogados também estão. Por isso que eu não gosto quando alguém vira para mim, professor, por que só advogado, médico e engenheiro, quando se formam, as pessoas chamam de doutor? Eu já acho isso muito ruim, né? Porque, para mim, era só para ser só o advogado que é doutor. Eu acho um absurdo chamar o médico de doutor, sendo que ele não pode se comparar com os advogados. E aí a gente vai pensando o seguinte, qual é a diferença do Conselho de Medicina para a OAB? A OAB não é uma corporação igual ao Conselho de Medicina. O Conselho de Medicina cuida dos interesses exclusivos dos médicos. A OAB ela tem interesse próprio. Ela, além de cuidar dos interesses dos advogados, porque ela tem essa obrigação. Ela tem a obrigação de cuidar pelas nossas prerrogativas. Isso é uma obrigação da OAB. Mas, além de velar pelas prerrogativas dos advogados, a OAB, ela também tem suas finalidades específicas, que não se vincula, por exemplo, a ficar só cuidando do dia a dia da advocacia.
Tá? Então a OAB ela tem negócios próprios, ela cuida das suas finalidades próprias. E isso daí é muito importante, porque você não pode confundir a OAB com os demais conselhos. Né? De vez em quando, a FGV vai lá e mete uma questão dessa, fala a OAB, assim como o Conselho Regional de Medicina, exerce a atividade exclusiva de velar pelos advogados. Não, velar é o cacete. Ela não faz isso. Tá? Então não é a atividade exclusiva. Ela tem muitas outras atividades que não é ficar cuidando da vida dos advogados. Por outro lado, para ela ter toda essa potência, para a OAB poder cuidar de tudo quanto é coisa que ela cuida aqui no Brasil, ela tem uma gracinha que a Constituição Federal vai lhe dar, que é a imunidade tributária. Ela é imune. Né? Então, o tributo ele vem, na hora que bate no OAB, ele não entra. Ele não vai lá. Ele não fere a OAB. Ele não chega na OAB. Mas essa imunidade é quanto? Renda, bens e serviços. Gravem isso daí. Aonde que você vai gravar isso daí? Lá dentro do seu coração. A OAB ela tem imunidade tributária para renda, bens e serviços. Para quê, professor? Ora, para ela ter dinheiro, para cuidar das suas coisas, para cuidar dos seus negócios. Se ela não tivesse essa imunidade tributária, ela não ia ter condições de se autogerir. Ela ia precisar do Estado. Né? E aí ia ter uma dependência, e essa dependência é muito ruim. Então nós temos imunidade tributária para que nós possamos ter a nossa renda, os nossos bens e os nossos serviços sem estarem afetados por relações com os demais órgãos públicos. Senhores, vamos prestar atenção. Ela tem a imunidade, então aquele tributo ele bate e volta, ele não entra, ele não incide. Porque se ele incidisse e ela não pagasse, isso era isenção. Mas eu não sou o professor de direito tributário de vocês. O que você tem que ver é que ela tem renda, bens e serviços, o tributo vem, mas não alcança a OAB. Porque ela não pode ser tributada quanto a renda, bens e serviços. Gravem isso daí. É uma forma dela se autogerir. E, por fim, última das 5 características principais do OAB, ela não presta conta ao Tribunal de Contas. E agora eu vou até diminuir o tom. Senhores, doutores, faculdade nota 5 no MEC. É muito bom que eu ressalte essa característica sine qua non de vossas senhorias, né? Doutores, faculdade nota 5 no MEC, que estão aqui agora me ouvindo, com todo esse carinho e amor que eu estou lhes transpassando aqui agora. Olha só, respondam para mim. Por que será que a OAB não se vincula ao Tribunal de Contas? Se ela não se vincula ao Tribunal de Contas, quem é que fiscaliza as contas da OAB? Quem? Quem que vocês acham? Me ajudem, escrevem aí no chat. Já que vossas senhorias estão loucos para dedilhar algumas coisas nos seus teclados, escreva aí no chat por que você acha que a OAB ela não se vincula ao Tribunal de Contas? Por quê? Quem fiscaliza a OAB? A Thaís, ela é muito romântica. Ela colocou que a própria OAB, né? A Angelina está dizendo que é um serviço público independente. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Mas, gente, deixa eu coisar um negócio aqui com vocês. Só eu e vocês. Eu vou até puxar meu computador mais perto de mim. Né? Aqui, ó. Só para eu olhar lá dentro da sua alma. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Algum dia na vida, vocês já deveram para um advogado? Para um advogado. Não é para parte, para advogado. Vocês já deveram para um advogado? Já deveram? Vocês já tiveram esse prazer de ficar devendo para um advogado? Não, né? Ah, tá. Então é por isso que vocês não sabem porque que a OAB não tem, não é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Sabe por que a OAB ela não é fiscalizada pelo Tribunal de Contas? Porque quem fiscaliza a OAB são os advogados. São os advogados, os próprios advogados que estão inscritos lá. Mano, eu pago quase R$1.000 por ano. Para nada. E eu sinto que eu pago para nada. É diferente, porque, por exemplo, no Detran, quando eu gasto dinheiro no Detran, eu sei que eu estou pagando do Detran é assim, ó, quando você paga algum dinheiro pro Detran, você sabe que está pagando para ser o quê? Para ser humilhado. Porque o Detran você paga e eles te humilham. Então você sabe, opa, eu tenho um serviço que eles estão prestando para mim, eles estão me humilhando, então já está valendo a pena. Eu estou pagando, eu estou sofrendo, então bacana. A OAB nem humilha a gente. Então eu pago a anuidade da OAB e é isso. E passo o ano todinho, ano que vem eu pago de novo. E por que eu estou dizendo isso daqui para vocês? Porque se eu ver que esse dinheiro que eu estou pagando lá para eles está sendo mal aplicado,
está sendo mal investido. Se eu ver que o presidente da OAB, que o Délio, está fazendo festa e não está me chamando, porque se ele me chamar, tá suave, mas ele está fazendo festa e não está me chamando, aí a gente vai ter que pensar que alguma coisa está errada. Então, os próprios advogados, Giovana, eles fazem a fiscalização da OAB. Né? E aí, eu não falo que não é nem o conselho, é a própria diretoria da OAB que fiscaliza a OAB. E os advogados fiscalizam, ela tem que prestar contas. E ela presta muitas contas são prestadas pela OAB. E é importante que a gente saiba disso, porque se eu ver na prestação de contas que eles gastaram dinheiro comprando 50 quilos de camarão, eu vou saber por que eles compraram 50 quilos de camarão. Tem que ter uma explicação. Se eu ver que eles pegaram dinheiro e compraram 10 mil litros de combustível, eu vou saber aonde que eles foram mandar tanto assim com 10 mil litros de combustível. E aí os advogados, eles perguntam. Por isso que não é necessário o Tribunal de Contas fiscalizar. E vocês dificilmente vão ver alguma coisa nesse sentido. No sentido de que, fiquei sabendo que a BDF está desviando verba. Dificilmente. Né? Eu não me lembro de ver alguma notícia dessas. No DF não me lembro. Por quê? Porque os advogados da região, eles fiscalizam. E muito. Gravem isso dentro da sua cabeça aí. Olha só, a AB não submete suas contas a Tribunal de Contas, nem dos estados, nem da União. Não submete. Quem fiscaliza a AB, então? Os próprios advogados que dela fazem parte. Suave, gente. 5 características. Autonomia, independência, não é corporação, imunidade tributária e contas não vinculadas aos tribunais de contas. Assim a gente segue. Né? Porque hoje a gente só tem 1 hora, né? Já passaram 22 minutos dessa alegria que é estudar o nosso estatuto. Agora, vamos negociar aqui? Vamos começar uma coisinha? Eu sei que alguns de vocês sonham em trabalhar com serviço público. E a OAB a gente já viu que é um serviço público especial, é diferente, né? Então, é público, mas não é mais autarquia, aquela história lá do primeiro slide. E eu sei que alguns de vocês sonham em trabalhar no serviço público, seja lá onde for. Senhores, se você quiser trabalhar na OAB, você não precisa fazer concurso para a OAB. E uma vez eu expliquei isso daí, e um rapaz, ele falou, professor, você não entende nada desse Paranauê aí não, professor. Não entende nada. Eu falei, mano, por que você tá falando que eu não entendo nada desses Paranauê? Você tá me tirando, é? Aí ele falou, não, professor, é porque, olha, eu não estou estudando para fazer a prova da OAB. Eu falei, o animal, você está estudando para fazer a prova da OAB, você não está prestando concurso para a OAB. A prova da OAB não é um concurso público. Gravem isso também, para vocês não fazerem esse tipo de pergunta, porque só de lembrar eu já fiquei irritado. Imagina que irritação rápida essa minha. Só de lembrar dessa pergunta dele, eu fiquei muito bolado agora. E aí a gente tem que pensar o seguinte, a prova da ordem, o exame de ordem não é concurso público. Não é. E a OAB, ela contrata pessoas para trabalhar lá. Então, se você quiser trabalhar na OAB, você pode, você é capaz, você consegue. É só ir lá entregar teu currículo e pedir para te contratarem. É possível fazer? Lógico. Você não precisa nem fazer concurso. Às vezes, eles fazem aqueles regimes de contratação diferenciado, fazem ali não é um concurso, mas fazem alguns processos seletivos, simplificados, mas você pode trabalhar lá. Não é obrigatório ter concurso, até porque o servidor que trabalha na OAB, o funcionário da OAB, o empregado da OAB, ele é empregado do mesmo jeito que eu sou empregado do IESB. Ou seja, posso ser demitido na hora que o IESB quiser, posso ser recontratado quando o IESB quiser. Né? E aí eu sou empregado do IESB e essa pessoa também é empregada da OAB. Tá? Então a gente tem que entender aqui o seguinte, os empregados da OAB, os servidores da OAB, não fazem concurso. Eles são contratados pela CLT, regime seletista. Às vezes tem processo seletivo simplificado, mas não há a obrigatoriedade de concurso público. Guardem isso dentro do coração de vocês também. Por que não há essa obrigatoriedade? Porque a lei assim entende, o STF assim entende. Tá? Então a gente vai partir da premissa que se eu quiser trabalhar na OAB, eu posso, sem ter que passar num concurso. Tá bom? Então gravem isso, eu deixei destacado. Por que eu deixei isso destacado? Porque vai que é seu sonho. Vai que você acordou hoje falando, eu vou ser servidor da OAB.
nesse caso, entregue o seu currículo e pede a Deus para que ele te contrate, né? E alguém lá toque o coração daquela pessoa. Não, Joyce. Né? Lá dentro tem muitas pessoas que fazem vários serviços. Né? Tem o pessoal da Copa, tem o pessoal da limpeza, tem os atendentes secretários, tem os advogados, tem muitas pessoas que prestam serviços ali. Então, caso alguém tenha interesse, é só você ser chamado. Regime seletista comum. Senhores, nós estamos no quarto slide. Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Alguém não está entendendo? Porque eu preciso tomar uma água. Enquanto vocês dizem aí para mim se tem alguma dúvida. Deixa eu tomar um gole aqui. Suavão, né? Então vamos que vamos. Olha só, senhores. Partindo dessa ideia, volta e meia, rola ação contra a OAB. Volta e meia, vem uma criatura e resolve processar a OAB. E agora entrou mais ainda na minha área. Se eu já gosto de ética, quando fala ética e processo civil, ó, chega arrepiei. Né? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui esse cabelinho, ó, que beleza? Tudo arrepiado de tanta alegria que me deu ao ver esse tema. Porque, olha só, se você precisar processar a OAB, você não precisa mais entrar com ação na Justiça Federal. Pensa, Angelina, que benção. Você não precisa entrar na Justiça Federal. O TRF1 da primeira região, que é o nosso, ele é lotado de ação. Eu tô com um processo lá que tem uns 10 anos e não sai a sentença, porque aquela íngua é demoradíssimo. O Tribunal dos Infernos demora demais para sair a ação. Mas se você precisar processar o AB, você entra na Justiça Comum. Sem ser a Justiça Federal. Já foi, mas não é mais. Era a Justiça Federal quando a OAB era uma autarquia federal, mas hoje ela não é mais autarquia federal. Então, se você precisou entrar com um processo, entrar com ação contra a OAB, professor, como é que eu vou precisar entrar com ação na OAB? Um tempo desses, eu estava dando um rolê lá na Asa Sul, quando eu vi uma daquelas... Como é que é o nome daqueles carrinhos, meu Deus? Que tinha até uma música, Fiorino, uma Fiorino, com um adesivo da OAB, batendo num ônibus. Eu falei, oh, que benção, aí onde vai a minha anuidade, né? Então eu vi uma Fiorino da OAB batendo em um ônibus. Eu falei, macho. Olha lá, se a empresa de ônibus for processar a OAB, ela vai processar onde? Justiça Comum Estadual. Não é mais Justiça Federal. Não é mais Justiça Federal. Por que não é mais Justiça Federal? Porque a OAB não é mais uma autarquia. Tá? Ele é um serviço público, mas não é mais uma autarquia. Gravem isso. Tá? Então, se por um acaso for necessário processar a OAB, Justiça Comum Estadual. Vamos seguindo, vamos andando mais um pouquinho, e agora a gente vai ver os órgãos que compõem a OAB. Isso daqui é bom de falar, é bom. Mas para que eu comece a falar dos órgãos que compõem a OAB, eu vou ter que entender alguma coisa aí. Vou ter que entender. Eu sempre... assim, gente, eu já dei aula de direito administrativo. Há muito tempo atrás, né, eu dava aula de administrativo. Na outra faculdade que eu dou aula, precisaram que eu substituísse um professor lá, que fosse substituído. Eu fui, gostei, e aí eu entendi uma coisa chamada de teoria do órgão público. Porque eu sempre achei um barato. Caramba, órgão. Porque quando a gente fala de órgão, o que a gente pensa, né? Se eu falar aqui, órgão, o que você vai pensar? Você vai pensar em pulmão, cérebro, né? Você vai pensar em que mais? Pulmão, cérebro, intestino, coração. Né? Eu deixei o coração para o final, Esther, porque eu não quero entrar nesses assuntos. Eu sei que por conta da pandemia, o coraçãozinho de vocês, ele anda apanhando, né? As pessoas estão sofrendo, o coração está magoado, né? As pessoas não podem mais se aventurar no Tinder como se aventuravam antigamente, né? Então, o coração da gente está sofrendo cada vez mais, né? Então, o nosso coração que sofre, que apanha, esse coração é um órgão. Eu deixei ele para o final mesmo, que é para machucar, porque a nossa aula também fala sobre amor. E quer falar mais de amor do que os órgãos que compõem a OAB? É amor demais, amor demais. Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção e Caixa de Assistência. Esquece intestino, rins, coração, pulmão, esquece. Porque essa bagaça aí não vai te fazer aprovar no exame de ordem, não.
Você tem que pensar em Conselho Federal, Seccional, Subseção, Caixa de Assistência. Só esses 4 são órgãos por quê? Porque eles são fundamentais para o funcionamento da OAB. Quando eu reúno tudo, eu tenho o corpo OAB. Tá? Então a gente tem que pensar que eles são classificados como órgãos porque eles são vitais para o funcionamento da OAB. É uma bênção isso, né? É muito bom saber que esses conselhos, a subseção e as caixas, eles são vitais para o funcionamento. E é por isso que é um órgão. Eles não têm, a princípio, uma função isolada. Eles não podem funcionar isoladamente. É tudo parte da OAB. Agora, gente, vamos ver como que eles se classificam. Porque tem órgão desse que é tão importante dentro da compositura da OAB que eles têm personalidade jurídica própria. Então eles não seriam bem órgãos. Eles seriam uma outra pessoa que foi criada dentro da OAB para gerir situações específicas. O que me deixa muito feliz. Que, embora, quando eles foram criados, eles eram todos órgãos da OAB, eles estão ganhando tanta importância que a OAB falou assim, opa, esses órgãos, eles estão me fazendo sofrer. Como o professor Igor Marcelo falou ali, né? Estão me fazendo sofrer. Eu estou triste. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar personalidade jurídica para eles. Eu vou dissociar eles de mim. E quais são? O primeiro deles é o Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB, a princípio, um órgão da OAB. Mas hoje ele já tem personalidade jurídica própria. Isso quer dizer o quê, professor? Que se você quiser processar o Conselho Federal da OAB, você processa. Opa, bati até no meu fone. Você pode entrar com ação direto contra o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Porque ele tem personalidade jurídica própria. Se você olhar, né, dentro do direito administrativo, você vai ver que ele é uma pessoa vinculada à OAB. Né, e vinculada com responsabilidades aonde? Em todo o território nacional. O Conselho Federal da OAB exerce atribuições em todo o território nacional. Por isso que é federal. Por isso que é federal. Qual é a gracinha do Conselho Federal da OAB? Personalidade jurídica própria. Ele pode ser processado. Esse está no topo da pirâmide da OAB. Por quê? Porque eu tenho um Conselho Federal. A gente vai ver que os conselhos seccionais, nós temos um por estado, enquanto o federal eu tenho um conselho federal. Então, se eu fosse colocar numa pirâmide, eu ia colocar ele no topo da pirâmide. É o órgão máximo da OAB, é o ponto máximo, é o ponto-chave, é o que está no topo. Enquanto isso, esse Conselho Federal é a ele que você deve agradecer pelo exame de ordem. Porque é ele que elabora o exame de ordem. Ai, professor, não é ele, não, é a FGV. A FGV é a banca. É a banca. O conselho é quem elabora. Alguns de nós, eu sou velho virado do caralho, né, mano? Eu, todos os dias que eu acordo, eu olho pro espelho e falo, nossa, quem te viu, quem te vê. Até ontem era um bebê. Hoje, esse cara velho, careca, barbudo, com essa cara maltrapilha, né? Olha que cara de gente velha. Esse ano eu vou fazer 37 anos, brother. E eu nunca imaginei que no dia do meu aniversário de 37 anos, eu não ia estar em uma balada tomando cachaça. Olha que inferno, mano. Obrigado, pandemia, capeta. Né, que eu não posso nem ir tomar cachaça por aí, né, porque meu sonho, quando eu tinha ali meus 15 anos, eu sonhava assim, cara, quando eu fizer 37 anos, eu quero acordar bêbado numa parada de ônibus com um cachorro lambendo a minha cara. Era isso que era meu sonho. Não, obrigado, Corona, eu não posso fazer isso. Né, não vou ter essa benção. Por esse motivo, o que eu quero falar com vocês? Eu vou fazer 37 anos. Entrei no curso de Direito cedo demais. Com 21 anos eu formei. E aí aconteceu que a época em que eu me formei, quem fazia a prova da ordem era o próprio conselho. Era o próprio Conselho Federal da OAB. Pensa, Joyce, eu já fui novo. Imagina que eu comecei a dar aula com 18 anos de idade. Ali eu era um bebê, aquela pele macia. Agora, mano, olha que cara de maracujá. Né? Então, o que era interessante quando eu terminei a faculdade, quem fazia a prova da OAB era a própria OAB. Era a própria OAB.
E era assim, era o Conselho Federal, ele tinha essa responsabilidade. E ele delegava para os seccionais. Era um barato isso. Por quê? Porque a seccional do DF fazia uma prova. Aí a seccional do Goiás fazia outra. Aí a seccional da Bahia, outra. Seccional de não sei aonde fazia outra. Todas as seccionais faziam as suas provas. Eu lembro que eu tinha alguns colegas que ficavam com medo de fazer a prova aqui no Distrito Federal, porque o DF sempre teve muitas faculdades de direito, né? E alguns colegas ficavam com medo de fazer a prova aqui. Eu tive um amigo que ele foi lá para Manaus fazer prova, lá no Amazonas. Porque lá no Amazonas não tinha tanto advogado igual aqui. E as perguntas da prova de ordem lá eram ridículas, né? Então, eles passavam muita gente porque precisava de advogado. É interessante, porque isso tem pouco tempo, né? Pouco é o cacete. Isso daí, ó, quando eu tinha 21 anos atrás, quando eu tinha 21 anos, há 15 anos atrás, era desse jeito. Mas hoje, o Conselho Federal, ele unificou a aplicação do exame em todo o território nacional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a Angelina resolver ir fazer prova lá no Acre, é só porque ela está querendo viajar. É só porque ela quer ir passear, e ela quer ir lá para a floresta, né, e turistar lá. Não é porque aquilo vai trazer nenhuma vantagem para ela. Deve trazer desvantagem. Lá deve ser muito quente, né, e ela não está acostumada com esse calor. E isso mostra que, por ser agora tudo ligado ao Conselho Federal, o exame de ordem é único em todo o país. E nós temos uma banca que aplica e a gente está acostumado com ela. Tá bom, senhores? Então, ó, Conselho Federal da OAB, órgão máximo da OAB, ele está no topo, tem personalidade jurídica própria e elabora o exame de ordem. Muito bom. Vamos seguindo, porque temos muita coisa para falar. Das suas competências, ô Joyce, eu nem queria falar isso, foi tu que falou, né? Das competências do Conselho Federal da OAB, a gente tem algumas que são muito bonitinhas, que eu separei elas aqui para que a gente possa entender o que ele faz. A primeira coisa é, o Conselho Federal representa a OAB em juízo. Então, se, por exemplo, você processou a OAB, a ordem, quem vai representar é o Conselho Federal. Se você processou a classe dos advogados, porque volta e meia tem umas criaturas que falam, eu vou processar esses advogados tudo, vou entrar com ação contra a OAB, quem vai representar é o Conselho Federal. Se por um acaso for necessário ingressar com ação direta de inconstitucionalidade por conta dos interesses dos advogados, quem vai fazer é o Conselho Federal. Ele tem a característica de poder, ele, Conselho Federal, representar os advogados em juízo e representar os advogados onde estiverem falando de advogado. Tá? Então é muito pesado. Qual é o conselho que representa os interesses dos advogados em juízo ou fora dele? Conselho Federal. Gravem isso, que isso cai na prova da OAB direto. O Conselho Federal, ele muda o regulamento, o código de ética e os provimentos da OAB. Muda. Um dia desse eu sou conselheiro de uma subseção, né, em processo civil, me convidaram para ser conselheiro, eu aceitei, né, porque eu gosto mais da matéria, e caso eu sou conselheiro de uma subseção. Um dia desses estavam fazendo uma consulta, para mim, olha que coisa, consulta legal, o que eu achava que poderia melhorar, processualmente falando, dentro dos regulamentos, dentro das legislações brasileiras. E aí eu prestei a minha exposição. O que a gente tem que pensar é o seguinte, o Conselho Federal muda os regulamentos gerais da OAB, o Código de Ética e os provimentos. E, gente, direto os alunos me perguntam, eu vou até descer aqui um pouquinho, professor, como que eu estudo para a prova da ordem? O que eu preciso estudar mais? O que eu preciso ver mais, professor, para a prova da OAB? Direto a essa pergunta que eu escuto. Né? Então, olha só, você que está estudando para a prova da OAB, você precisa estudar, em primeiro lugar, o estatuto, você vai estudar, né, a Lei 8906, você vai pegar o estatuto da OAB e vai estudar, né, o nome dele, por isso que eu coloquei aqui, ó, é a OAB, é Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Você vai pegar esse estatuto e vai engolir. Porque, com base no estatuto, é feito o Código de Ética e o regulamento. O Código de Ética tem as punições disciplinares. E o regulamento geral, ele faz um amparato geral do que está no Código e no estatuto. Então, assim, começar por onde? Estatuto da OAB. Na sequência, Código de Ética e Disciplina. No final, fecha no regulamento. Vocês estão anotando isso que eu estou falando, né? Porque se vocês não estiverem anotando, eu vou jogar uma praga em vocês.
Eita, praga de professor é tenso, mano. Então anota, mano. Olha só. Quando vocês forem estudar para a prova da ordem, primeiro, estatuto. Segundo, código de ética. Terceiro, regulamento geral. Não vão para outro caminho. É aí, ó. Estatuto, código de ética e regulamento geral. Estatuto, código de ética e regulamento geral. Por quê, professor? Porque o estatuto é a lei federal. O estatuto é a lei. Ele que manda. O código de ética e o regulamento, eles são feitos pelo Conselho Federal da OAB. Né? E eles eu vou deixar para estudar por último, porque é aí onde tem algumas mudanças. Recentemente teve uma grande mudança no Código de Ética e no regulamento, no que tange a mulher advogada. Foi muito bacana o que fizeram lá. E aí, direto, tem muitas mudanças. A lei federal já não muda tão simples. O que eu tenho que pensar? Gravar aonde? Adentrão do meu coração é que eu vou estudar primeiro o Estatuto, Código de Ética e, por fim, o regulamento, nessa ordem. Terceira característica, terceira atribuição do Conselho. O Conselho Federal, ele se mete nos conselhos seccionais. Se mete por quê, professor? Porque se ele vê que o Conselho Seccional está indo contra as diretrizes da própria OAB, cabe ao Conselho Federal colocar ele no rumo. Lembra lá da história da pirâmide? Se a gente fosse fazer uma pirâmide, o Conselho Federal está no topo e abaixo estão os conselhos seccionais, pois é, o federal, se vê que a seccional do DF está andando fora da linha, ele vai dar uma chamada e ele pode até intervir. Tá? Então, compete ao Conselho Federal intervir nas seccionais se essas estiverem andando fora da linha, cometendo violações. E como eu já disse, a última atribuição dessa página, que é a da próxima página, eu até deixei destacada, de tão importante que é. Mas a última atribuição dessa página compete ao Conselho Federal da OAB ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade e todas as outras ações que sejam pertinentes à OAB. Tá? Então, essas 4 características aqui, principal. Professor, tem outras? Tem um monte. Mas eu separei essas 4 e 5, porque vai ter outra próxima, porque essas aí são as que mais são exploradas na prova de ordem. E como o meu tempo é 1 hora, né, e já passamos 42 minutos, eu não podia ficar perdendo tempo com coisas que não poderiam ser exploradas. Tá bom? Então, olha lá, 4 atribuições. Professor, qual é a 5ª atribuição que tu disse que é muito especial? O que você acha? Fazer as listas de representantes da OAB nos tribunais. Isso daqui, galera, é muito importante. Quando eu falo do 5º Constitucional, quando eu falo da indicação para o STJ, da indicação para o TST, para o STM, quando eu falo da indicação para o TSE, que compete à OAB, e aí percebam que eu falei dos 4 tribunais superiores, Justiça Eleitoral, TSE, Justiça Militar, STM, Justiça Civil, Comum, Estadual e Federal, STJ, e Justiça do Trabalho, que nem é justiça, o TST. Quando eu falo das 4 grandes áreas da justiça no Brasil, eu falo dos tribunais superiores, eu vou lembrar da história do 5º Constitucional, que muitos nem entendem direito, nem entende, né? Tem uma galera que nem entende. Deixa eu explicar uma paradinha aqui para vocês. O que é essa ideia? A ideia é que nos tribunais superiores, nos tribunais, não tenham só pessoas que tenham vindo da magistratura, para não ser corporativista. Então, por exemplo, quando eu tenho o STJ, né, somos todos de Jesus, 33 ministros, quando eu tenho os ministros do STJ, a gente não pode imaginar que aqueles ministros, todos eles são magistrados, que todos eles fizeram um concurso para serem ministros, e para chegar em ministro, né, de juiz, e foram subindo na carreira. Não foi. Porque a ideia é que há uma miscigenação daquelas vagas que forem surgindo. Então a gente vai pensar o seguinte: surgiu uma vaga para o STJ. Aquela vaga, ela vai ser, a depender do caso, ela vai ser de magistrados, pessoas que já estão na magistratura, ela vai ser para membros do Ministério Público e para advogados. Isso daqui, esse quinhão dos advogados, compete ao Conselho Federal elaborar a lista. E aí a gente faz uma série, uma batalha de etapas até chegar naquela lista tríplice. Como assim, professor? Não estou entendendo nada desse Paranauê aí. Olha só, deixa eu explicar para tu. Para compor os tribunais superiores,
Não é um magistrado que está abaixo que ele vai ser promovido até virar ministro do STJ. Não é assim que funciona. A magistratura, ela vai mandar representantes para ser ministro do STJ. Vai. Então, por exemplo, eu sou um juiz aqui do TJDF, passei no concurso. Eu entro no TJDF como juiz substituto. Depois, com o passar do tempo, antiguidade e merecimento, eu viro juiz titular. Passando o tempo, eu posso ser indicado para ocupar um cargo de desembargador. Agora, para eu chegar lá no STJ, eu vou ter que ser indicado como um desembargador e os magistrados vão ter que votar em mim para eu subir e chegar até o STJ. Então, eu vou ter que participar de uma lista. E é assim que funciona. Então, os magistrados não compõem as 33 cadeiras do STJ. Não é da magistratura. Por quê? Porque surgiu uma vaga. Aquela vaga, ela vai ser destinada para a magistratura. Então, os magistrados vão escolher um juiz, alguém da magistratura, para ocupar aquela vaga. A próxima vaga, Ministério Público. Aí os promotores todos vão escolher alguém, um promotor de justiça, que deva ocupar aquela vaga do Ministério Público lá para o STJ. Se surgir outra vaga, OAB. E aí o Conselho Federal é o responsável por indicar uma lista com 3 nomes para o presidente da República, e o presidente vai lá e escolhe um dos 3. Isso daí, essa lista com 3 nomes, é responsabilidade da OAB Federal. Agora, gravem uma coisa no coração de vocês. Percebam, a OAB Federal indica a lista tríplice apenas para os tribunais de sua competência, ou seja, os tribunais federais. É só para os tribunais superiores. Não indica para a justiça estadual, porque nos estados nós temos OAB estadual. Tá? Então é só para tribunais de sua competência. Gravem isso daí. Tá? Então a elaboração da lista pela OAB Federal é para os tribunais com competência federal. Gravando, seguindo. Olha só, senhores. Se a gente está falando de Conselho Federal, a gente tem que pensar, federal, todo o Brasil. Abaixo de todo o Brasil, nós temos os estados. E os estados têm os conselhos seccionais. Conselhos seccionais, para quem não sabe, aqui no Brasil, nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Né? Então, o Distrito Federal tem competência legislativa estadual e municipal. O que nos dá, aqui no Distrito Federal, mais uma possibilidade. Então, nós temos o quê? 27 conselhos seccionais. Como assim 27 conselhos seccionais, professor? Um por estado e um para o Distrito Federal. Nós temos uma seccional em cada estado brasileiro. E isso é muito importante de se entender. Onde fica a sede dos conselhos seccionais? Na capital dos estados e em Brasília. E esses conselhos seccionais, assim como o Conselho Federal, também tem personalidade jurídica própria. Ah, professor, mas então a seccional é igualzinho o Conselho Federal? Não, ninguém falou isso. Ninguém. Não é para você ficar pensando nesse tipo de borracha. Tá? Ninguém falou que o Conselho Seccional faz a mesma coisa do federal. O seccional responde pelo Estado. Ele tem a sua sede na capital do Estado. No caso do DF, em Brasília. Ele tem personalidade jurídica própria para ele tomar conta dos seus Paranauê. Ele não vai ficar passando suas responsabilidades para o Conselho Federal. Mestre Igor, vá com Deus. Muito bom falar com Vossa Senhoria, muito bom revê-lo. Vá com Deus. Satisfação enorme. Então, o Conselho Seccional, ele está ali relacionado com os estados. Isso é muito importante da gente entender. Né? Ele vai cuidar das coisas dos estados. Por exemplo, dentro das suas competências, nós temos criar a caixa de assistência, e é interessante esse termo, né? Caixa de assistência, porque quando a gente fala de caixa de assistência, o que a gente imagina? Antes eu não imaginava nada. Eu tive um defeito, que eu comecei a fazer o curso de Direito muito novo. E eu não vou falar, eu ia falar a gente, mas a gente é gente demais, né? Eu vou falar eu. Quando eu era muito novo, eu era completamente debilóide, mano. Eu era muito retardado. Mas não era pouco, não. Eu era daqueles retardadão mesmo. Entrei na faculdade com 16 anos. E aí, quando eu estava indo, quando tinha as coisas da faculdade, eu tinha que ficar usando carteirinha dos outros para entrar, para poder tomar cerveja. Pensa que absurdo, usar a identidade alheia. Né? Então, era muito complicado aquilo ali.
Né? Então era péssimo. Naquela época lá, era muito ruim. Eu entrei muito novo. Quando a gente está fazendo as coisas sem ter experiência, a gente é muito ruim. E o que eu quero falar aqui para vocês? Era humilhante, Angelina, era péssimo. Naquela época, quando eu via alguém falando assim, caixa de assistência aos advogados, ou dos advogados, eu não fazia ideia o que era uma caixa de assistência. Para mim, era como... Olha tanto que eu era bobo, meu Deus, era como se eu se tivesse lá dentro da OAB uma caixa bem grande, aí lá naquela caixa os advogados iam colocando doação para outros advogados que precisassem de dinheiro e ir lá pegar. Era isso que eu achava que era uma caixa de assistência ao advogado. Era uma caixa mesmo. Mas eu era uma mula. Como vocês não têm esse tipo de problema, que é ser uma besta quadrada, que eu tinha, o que é uma caixa de assistência aos advogados? É um órgão da OAB que visa fazer parcerias com os empresários locais, com o comércio local, para dar desconto aos advogados, né? Que visa fazer eventos ali na região para que os advogados eles tenham vantagens. Por exemplo, hoje a Caixa de Assistência dos Advogados tem parceria com farmácia, com supermercados, postos de gasolina, né? Então a gente tem algumas parcerias aqui no DF que nos dão alguns descontos. E é isso que a Caixa de Assistência dos Advogados fazem. E quem é que cria a Caixa? É o Conselho Seccional, e é lógico. Porque, por exemplo, o Conselho Federal não sabe quais são as empresas que tem aqui no Distrito Federal. O Conselho Federal não cuida só do DF, ele cuida do Brasil todo. Quem vai saber a importância de criar uma caixa de assistência é a seccional do DF. É essa seccional que vai saber, por exemplo, que na Samambaia tem um supermercado Tatico. Então é bom para os advogados que moram na Samambaia ter uma parceria com o Tatico. E aí vai daí para frente. Tá bom? Então quem cria as caixas é o Conselho Seccional. Por outro lado, isso é importante demais. Doutores, prestem atenção. É o Conselho Seccional que cria a tabela de honorários da OAB que é aplicada no Estado. Cada estado tem a sua própria tabela. Que tabela é essa? É uma tabelinha que estabelece o preço mínimo que nós, como advogados, podemos cobrar quando vamos prestar algum serviço de advocacia. É o mínimo. Lá não põe limite para cima, é limite para baixo. Olha, Gleidson, você não pode cobrar menos de tantos R$1.000 para fazer um divórcio. É isso que a tabela faz. Tá? Então, quem estabelece essa tabela é o Conselho Seccional. Professor, mas o mínimo? Sim, é o mínimo. É para que o advogado recém-formado tenha condição de advogar e pegar algumas ações e ganhar algum dinheiro. Só que o que acontece? O que eu tenho percebido é que o povo forma e qualquer quinhentão já é grana. Né? Então tá pagando R$500, já tá valendo, eu estou fazendo a ação. Sabe qual é o problema? Muitas vezes você está fazendo 10 ações, 10 ações de R$500 dá 5 mil. Enquanto um advogado que segue a tabela, ele ganha 5 mil em uma ação. Por isso que tem a tabela. A tabela é para colocar um preço mínimo, para que você seja valorizado como advogado. Tá muito importante se saber. E quem faz essa tabela é o Conselho Seccional da OAB. Vamos seguir, bora ver mais características aí do Conselho Seccional. Enquanto o Conselho Federal elabora o exame, o Conselho Seccional aplica o exame. Hoje é tudo a FGV, né? Então não é mais os conselhos, né, já é terceirizado, mas é o Conselho Seccional que é responsável por saber aonde que vai ser aplicado, né, por arrumar um espaço, indicar, ó, aqui em Brasília, lá na Asa Sul tem tantos advogados, Asa Norte tem tantos advogados, na Taguatinga tantos, Águas Claras, e aí vai dizendo onde tem a quantidade de advogados, justamente para que haja um planejamento na hora de aplicar essa prova. Né, que não seja só uma escola, seja 2, 3. Então, quem faz essa organização é o Conselho Seccional. É o Conselho Seccional que faz a inscrição de vocês quando vocês passarem na prova da OAB. Né? Então, passei na prova, professor, eu vou fazer um juramento aonde? Lá no Conselho Seccional. É o Conselho Seccional que cobra você se ficar devendo anuidade. Né? Ele que vai atrás, porque é ele que recebe. É o Conselho Seccional que estabelece regras sobre a roupa da advocacia. Eu coloquei isso daí por conta de uma recente treta que rolou lá no Rio de Janeiro. Olha o que rola lá no Rio de Janeiro. Os advogados cariocas,
eles estavam bastante bolados com a situação que eles estavam vivendo. Muito. Os caras estavam putaço da vida com aquilo lá. Porque o que acontecia lá no Rio? O advogado, ele chegava para fazer uma audiência no fórum, ele chegava para pegar um processo e tava um calor de mais de 40 graus e um maluco de terno. Né? E assim, imaginem, você de terno num calorzão. Né? Eu já conversei muito isso com o Leandro, o professor Leandro. O Leandro, ele é muito brabo com essa história de ficar usando terno no calor. Né? E é um calorzão, e às vezes você tá lá suando, um calor danado, e você de terno. E aí, o que aconteceu? O Conselho Seccional do Rio de Janeiro, ele foi lá e baixou uma norma falando que não era obrigatório usar terno no verão do Rio de Janeiro para ir em audiência. Não era obrigatório. Os juízes ficaram tudo bravo, fizeram uma nota de repúdio, um protesto. Pô, juiz. Aí é mole, né? Porque o juiz, ele fica o dia inteiro dentro do gabinete dele com ar-condicionado, trincando. A sala do juiz chega neva. Você entra, você tem choque térmico, você fica torto lá dentro de tão frio. Agora, a gente que é advogado, que não pode passar o dia todo dentro do gabinete do juiz, a gente tem que ficar andando no calor. Né? Então, os advogados de lá fizeram muita pressão e hoje eles não são obrigados a usar terno. Né? Por quê? Por conta do calor que faz na cidade. Nesse caso, quem é que determina as roupas, os trajes dos advogados? É o Conselho Seccional. O que mais que os conselhos seccionais fazem? Eles coordenam as subseções, eles intervêm nas subseções. Se eles veem que uma subseção ou uma caixa de advogado não está cumprindo com as suas competências, ele intervém para dar uma norteada. Né? Então, olha só, gente, como que é a estrutura. Conselho Federal intervém no Conselho Seccional. Quando? Quando o Conselho Seccional está andando fora das normas. O Conselho Seccional intervém no Conselho, na subseção, perdão. Então, o Conselho Seccional intervém na subseção e na Caixa dos Advogados. Quando? Quando elas estão andando fora das normas. Tá bom? Então, nós temos essas intervenções. E eu deixei por último, mas não menos importante, a ideia de que os conselhos seccionais, prestem atenção, quando eu falo com voz de pastor, é porque é muito importante. Olha só, a voz de pastor. Os conselhos seccionais têm a mesma competência do Conselho Federal quando tem que indicar lista de advogado para comprar os tribunais da sua região. Professor, não entendi nada, mas vai entender. Lembra o que eu falei para vocês? Que cabe ao Conselho Federal estabelecer a lista tríplice de 3 nomes de advogados para que o presidente da República escolha um para indicar lá para os tribunais federais, né, os tribunais superiores, Tribunal Regional Federal, né, o Conselho Federal, ele indica a lista tríplice e o presidente nomeia um para o STJ, STM, TSE, né, nomeia um, e assim funciona. Agora, os conselhos seccionais fazem a mesma coisa, apresentam 3 nomes para o governador de estado e o governador vai escolher daqueles 3 nomes alguém para fazer parte do Tribunal de Justiça do seu estado. Gente, compete ao Conselho Seccional elaborar a lista, esses 3 nomes. Vou dar um exemplo para a gente acabar a aula, porque já são 6 horas e 58 minutos. No Rio de Janeiro, recentemente, surgiu uma vaga para desembargador do TJDF, do TJRJ, e essa vaga era para ser ocupada por um advogado. A lista tríplice final tinham 3 nomes. A advogada, que era a diretora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do FRJ. Outro, que essa aqui tinha 20 anos de profissão. Outro nome. Outro era um advogado trabalhista, que estava há mais de 30 anos advogando, que era a principal referência em direito do trabalho no Rio de Janeiro. Terceiro nome, uma advogada que tinha 3 causas que ela tinha atuado na vida toda, formada pelo Uniceub aqui no Distrito Federal. Os 3 nomes eram esses aí. Quem foi chamado para ser desembargador? A terceira advogada. A que tinha poucas causas, recém-formada, e era formada pelo Uniceub aqui. Né? Ela tinha uma outra coisa que os outros não tinham. Mas isso, se vocês quiserem pesquisar, depois vocês jogam no Google. Então, quem é que faz essa lista com 3 nomes? Pois é, né, boys? Eu não quis falar, foi tu que falou.
Quem é que faz essa lista com os 3 nomes? A OAB. Ela manda 3 nomes. E aí cabe ao governador ir lá e escolher qual desses 3 que ele quer que vá ocupar aquela vaga. E aí o governador, ele faz um ato administrativo discricionário e escolhe aquele que ele achar melhor. Tá bom, gente? Fica a dica, coisa boa, coisa fina. Pelo convite que me foi feito, nós teremos 3 aulas de estatuto, né? Hoje a gente termina no Conselho Seccional, semana que vem a gente fala da subseção, da Caixa da Assistência, e a gente continua com o meu slide é grande aqui, né? Então são 3 aulas de estatuto. Hoje a gente vai terminar o Conselho Seccional e semana que vem a gente dá continuidade à nossa aula. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, até semana que vem. Convidem os outros coleguinhas, divulguem, por favor, porque para mim, quanto mais gente estiver assistindo, é melhor, para que tenha mais vezes esse tipo de aula. Foi ótimo, vocês é que são 10. Muito obrigado, muito boa noite e até semana que vem. Abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo para vocês.